Da Universidade Federal de Alagoas, nesse momento representando, né, o Fortec na função de pró-reitor do Profinit. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, né, e expressar a alegria, né, com que nós os recebemos para discutir nesse momento as questões relacionadas à pós-graduação na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia e inovação. Então, nesse momento, nós vamos começar a mesa redonda, que caracteriza o início formal das atividades do evento Prospect e o encontro internacional do Profinit. E eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Lívio Amaral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e junto com o professor Eduardo Winter, do INPI, da CAPES e também do Profinit, farão a exposição formal, né, da mesa redonda. E logo na sequência eles serão arguídos, e espero que a gente tenha um bom debate, né, com a professora Cristina Quintela, por gentileza, a nossa presidente do Fortec, da Comissão Acadêmica Nacional do Profinit, a professora Zulmara Carvalho, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Gabriel Silva, da Universidade Federal de Sergipe, o garotinho da Colômbia, professor Rubens Sinisterra, nosso ex-presidente do Fortec, aqui representando o curso da UFMG, e o professor Alex Jordan, da Universidade do Instituto Federal do Espírito Santo. É a primeira vez que eu vejo uma mesa com mais gente na mesa do que na plateia, né, mas eu acredito que a plateia é tão qualificada quanto a mesa, então vai ser um embate bom. Então eu gostaria de pedir até que vocês se sentassem. O professor Lívio deve fazer a primeira apresentação. O professor acho que vai querer vir para o púlpito. Eu acho que nós podemos ficar à mesa mesmo, porque tem um telão traseiro ali, ó. Nós podemos acompanhar a apresentação pelo telão. O professor Lívio, se quiser vir para o púlpito, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu quero inicialmente agradecer muito aos organizadores dos eventos. Me dá muita satisfação poder estar aqui e poder dialogar e contribuir naquilo que seja possível para as nossas ações. Então, o que eu pretendo fazer aqui é uma descrição absolutamente de contexto muito geral, para chegar no momento atual de como no sistema eu imagino que está sendo colocado o Profinit. Bom, quando a gente fala em situações como essa, eu pedi para falar de pé, porque a circunstância do professor sempre me sinto um pouco mais à vontade falando de pé, e vou ter um problema que eu tenho duas telas, só vou apontar em uma com o laser, então peço desculpas para quem está mais longe. Eu acho que vou ter que apontar para essa tela que está aqui. Então nós vamos falar sobre 4 pontos, 4 grandes marcos aí, começando por pontos de referência. Então, o Brasil, em 1900, cria o Instituto Soroterápico, é uma referência, é uma marca. Claro que nós tínhamos escolas ou faculdades já no sistema, como por exemplo aqui na Bahia, Recife, escola de medicina mesmo no Sul, mas o Instituto talvez seja uma marca enquanto instituição
de algum modo voltar à pesquisa. Curiosamente, a nossa Academia Brasileira de Ciências, já centenária agora, vem e é construída com a Academia Brasileira de Ciências um cenário de ciência não tínhamos muito no país. Duas marcas são as duas faculdades, a Faculdade Nacional de Filosofia e a Fundação da USP, que são as primeiras universidades no sentido atual de universidade. Nós temos muitas escolas de economia, escola de Minas de Ouro Preto, mas como uma instituição de produção de conhecimento, além da formação de professores, eu acho que essas são as duas marcas. Em 48 se cria a SBPC, em 51 anos, Miraculous do Brasil, dois conselhos, o CNPq e a CAPES, o CNPq no âmbito do que depois vem a ser o Ministério da Ciência e Tecnologia, e hoje, daqui a pouco, vai faltar tantas letras quanto se tenha para aumentar o que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Inovação, Comunicação e não sei mais o que teremos, talvez, e a CAPES no MEC. Em 65, acontece o famoso parecer Newton Sucupira, que dá origem em sua homenagem à plataforma atualmente existente no sistema de pós-graduação. Em 68, é o parecer que funda e estabelece formalmente a pós-graduação no Brasil, com tudo aquilo que ela ainda é hoje, ou seja, a pós-graduação no Brasil é exatamente o previsto no parecer Newton Sucupira, daí a sua importância. Em 68 tem uma reforma no sistema federal que nos dá a dedicação exclusiva e institucionalização da pós-graduação nas nossas universidades. Em 71 é criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, esse fundo da maior importância para financiamento das várias ações no âmbito de ciência e tecnologia até os anos 96, talvez 97. O seu braço executor, a FINEP, era quem gerenciava e executava todo o orçamento da FNCT, e foram momentos muito importantes, porque várias instituições, enquanto tais institutos, departamentos, faculdades, firmaram contratos e convênios diretos com o FNCT via FINEP. Em 76 nós temos a CAPES, que já acompanhava os programas, estruturava os programas de pós-graduação. Em 76 começa com a avaliação periódica com estabelecimento de notas, de uma forma bastante sistemática, que é que temos até hoje. Durante algum tempo foram 2 anos a avaliação, depois 13, e agora, que acabou de ser concluída pela primeira vez, uma avaliação quadrienal. Então, a CAPES avaliando sempre mestrados e doutorados. Nunca houve na CAPES qualquer interação, qualquer trabalho com o que se chama lato sensu, ou seja, as especializações. Em 88, aparece a questão dos títulos vários, porque em 88 temos a nova Constituição brasileira e, na sequência da Constituição Federal, as Constituições estaduais, algumas estabeleceram validação e reconhecimento de diplomas no âmbito estadual, no âmbito dos Conselhos Estaduais de Educação. Isso levou a uma uma grande discussão em alguns estados, e também a questão da validação dos títulos, até que houve uma decisão, resultado dessa discussão, aonde definitivamente ficou estabelecido que a validação dos títulos de mestrado e doutorado, o reconhecimento, só existe no sistema federal, portanto, do país no seu todo, e depende e passa pela avaliação da CAPES, que estabelece as notas. Só os cursos com nota atualmente maior que 3 que podem estabelecer títulos. Bom, isso faz com que se estabeleça de maneira cada vez maior e mais formal a exigência de títulos para concursos de professores nas universidades e também para
alguns setores, alguns órgãos, empresas, em geral empresas públicas ou setores governamentais, exigência da titulação. Em 90 existe uma nova, 1990 existe uma nova mudança, uma nova alteração, que é a estrutura do ensino superior, que estabelece que nós temos 4 categorias, entre aspas, 4 formas de organização do ensino superior, uma faculdade isolada, em temos centenas de faculdades isoladas no país, centro universitário e aquilo que se chama universidade. Para ser uma universidade existe uma série de exigências. No que se refere à pós-graduação, uma universidade, para poder ter a categoria então de universidade, precisa ter pelo menos 4 mestrados e 2 doutorados. Isso também está em mudança, já existem propostas e algumas alterações em cursos, mas 4 mestrados e 2 doutorados ao menos, para que possa o centro universitário passar a ser universidade. O que diferencia os níveis da faculdade até a universidade é o grau de autonomia que tem cada uma dessas estruturas. Em 2000, no âmbito da CAPES, se estabelece então os chamados mestrados interinstitucionais, os doutorados interinstitucionais. Também é desta época, do início dos anos 2000, a nova modalidade que temos hoje, até hoje, ou a partir daquela data, que é mestrado profissional. É interessante sempre pontuar que o mestrado profissional, que é estabelecido no ano 2000, é quase tautológico. A portaria que estabelece o mestrado profissional daquela época diz: passa a existir o mestrado profissional é uma nova modalidade que passa a existir e que se chama mestrado profissional. O mestrado profissional só se define melhor mesmo com a portaria de 2009. Eu menciono isso porque agora nós estamos entrando na questão do doutorado profissional e vai se repetir, segundo alguns analistas, vai se repetir um processo parecido ao início do mestrado profissional, porque ninguém sabe muito bem mesmo, e não está definido nem proposto em algum documento de forma mais detalhada o doutorado profissional. Bom, em 2011 temos os mestrados profissionais em redes nacionais. Eles começam a ser mestrados profissionais nessas redes nacionais, ensino, o exemplo começa, que é o exemplo, o primeiro programa é o Prof. Mate, logo seguinte o Prof. Letras, o Prof. Física, Prof. Artes, Prof. História. Isso são programas de 2011, 2012. Na sequência, usando então esta nova estruturação, essa nova formatação de mestrados em rede nacional, mestrados profissionais em rede nacional, temos em 2015 o Profinit, que é o nosso objeto desses dias aqui, desses nossos debates. Também o Profiap, que é o mestrado profissional em rede nacional de administração pública, voltado à formação de gestores, os técnicos administrativos da universidade, serem gestores acadêmicos universitários. Em 2016, o Prof. GTIS, esse é um pouco esquisito pronunciar, Gestão de Tecnologia e Inovação na Saúde, essencialmente ligado à área de saúde de Curitiba, com forte inserção no sistema do SUS, no sistema SUS, e o Prof. Águas, muito vinculado à Agência Nacional de Águas, que é o mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Então, a partir de 2011, a CAPES procurou estabelecer essa nova formatação, os mestrados profissionais em rede nacional, e emular vários programas, e evidentemente a estrutura do Prof. NIT, Prof. IAC, Prof. GTIS, Prof. Águas são semelhantes aos mestrados em ensino, a estrutura, a formatação, a concepção, mas só semelhantes porque não são mestrados voltados à área universitária do ensino, né? Muito bem, então alguns dados gerais do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Esses 4 gráficos aí, para ninguém ler os números, porque a ideia não é que você leia os números, mas é importante que eles estejam no mesmo slide, é só por isso que eles, para poder ficar pequenos.
Mas o que é importante ver aqui é assim, aqui nós temos a evolução dos cursos de pós-graduação, número dos cursos de pós-graduação a cada ano. Esse ponto aqui é ano 2000. Em 1970, quando começa a haver alguma estruturação e vinculação dos programas sendo coordenados pela CAPES, 1970, 76 é quando se estabelece a avaliação de notas, 70 eram 200 programas de pós-graduação, a sua grande maioria, talvez 2/3 desses programas eram mestrados, e outro 1/3 eram doutorados, mestrados e doutorados, e hoje nós estamos aqui em 2014, né, 3.800, hoje nós estamos por ordem aí de 4.200, alguma coisa, por aí, 4.200 programas de pós-graduação. Um programa de pós-graduação pode ter o nível de mestrado, pode ter o nível de mestrado e doutorado, se conta um programa de pós-graduação, ou pode ainda ter o mestrado profissional, todos no mesmo programa. Então, esta é a maneira de contar cursos, quando se fala em cursos de pós-graduação. Se a gente contar mestrado, doutorado, mestrado profissional separado, são 6.000 cursos de pós-graduação. Bom, é claro que a evolução do sistema no número de cursos é acompanhada da evolução dos docentes, é acompanhada da evolução do crescimento, né, em proporções mais diretas dos matriculados, em mestrados profissionais, mestrados, doutorados, mestrados profissionais, e também na titulação por nível dessas modalidades. Agora eu trago de volta titulados por nível, então 2013, 2013, o verde é mestrados profissionais, doutorado, mestrados e aqui o total, né, das 3 modalidades. Isso, além de mostrar sua evolução temporal, para nos mostrar que a meta do Plano Nacional de Educação, então nós temos um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2013 no Congresso, né, depois de anos de discussão, e é um plano para a década 2014-2024, que tem metas, são 20 metas no Plano Nacional de Educação. A meta 14 diz que deve se levar até 2024 o número de matrículas após graduação de centro, seja mestrados e doutorados, de modo a atingir 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, se nós pegarmos aqui 2013, 2014, nós estamos com 5 mil mestres profissionais, 45 mil mestres, dá 50 mil. Esta meta de 60 mil vai ser alcançada, a meu ver, apesar das atuais dificuldades, bem antes de 2024. Já a meta de doutorados, atualmente 15, 16 mil para 25 mil, eu ainda acredito que vai ser avançado ao final do Plano Nacional de Educação, porém, talvez com alguma dificuldade. Bom, os mestrados profissionais que nós mencionamos, eu trouxe aqui os mestrados só para a administração, os mestrados, então, na área de ensino, chamada professores das redes estaduais de ensino, pelo Profimate, que foi o pioneiro e do qual se aprendeu bastante no início do Profimate para estabelecer os outros. Então nós temos praticamente várias áreas, ou várias disciplinas, da atual estrutura curricular de ensino médio, que tem o seu prof, né, em rede nacional. E com isso eu queria comentar que o Plano Nacional de Educação agora, na meta 16, previa como meta formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência desse plano. Tá? Isto não vai acontecer. Quando saiu o plano com essa meta, já era bastante evidente que, apesar de todo o esforço que se fazia, e se aquele esforço continuasse com aquela mesma velocidade, mesmo assim, seria impraticável a meta de 50% dos professores da educação básica com titulação de mestrado e doutorado. Isso estabeleceu-se uma longa polêmica que até hoje continua, não está se considerando formação de pós-graduação para a educação básica, a especialização. Bom, aí
certamente vai se atingir a meta. Mas, quando a meta foi feita, era pós-graduação, ou se pretendia que fosse pós-graduação em Espírito Santo. Bom, aqui nós temos o orçamento. Esse orçamento é de 2016, mas só para ter alguns números de referência. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações são 14 bilhões no orçamento de 2016. Orçamento peça orçamentária não quer dizer que tenha sido de vários deputados, enquanto o orçamento da educação é da ordem de 96 bilhões. Desse orçamento do Ministério, a CAPES tem lá, tinha em 2014 e 2016 era um pouquinho maior, então 6 bilhões no orçamento da CAPES. O que é importante considerar é que entre o ano de 2004 e 2014 e 2015 houve um enorme crescimento, contínuo crescimento do orçamento ano a ano, o que permitiu que o sistema da pós-graduação, então, avançasse bastante e que a CAPES, naquilo que induz e ampara e investe na pós-graduação, pudesse estabelecer vários programas. Vejam aqui a linha que nos diz bolsas concedidas só no país, né, em milhares de bolsas. Então, mestrado a linha azul e doutorado e pós-doutorado essa linha aqui, esse laranja escuro. Então, um crescimento, uma boa inflexão a partir do ano 2005, 2016 até o ano 2015. Outro ponto importante no financiamento, o crescimento geral da CAPES é o chamado total de periódicos, que ano a ano veio crescendo o número de títulos que tinha para disponibilizar a faculdade, revistas, jornais e revistas. Em 2014, o custo total de periódicos dentro do orçamento da CAPES, de 6 bilhões, era 100 milhões de reais. Também tivemos o financiamento de vários programas estratégicos. Esse crescente orçamento da CAPES permitiu então uma série de programas estratégicos. Aqui tem uma lista desses programas estratégicos que impulsionaram a pós-graduação, oportunizaram dentro do sistema da pós-graduação vários arranjos institucionais de grupos, de redes, muito focados em temas específicos, com isso alavancando formas e áreas e linhas de pesquisa dentro dos programas da pós-graduação de diferentes modos. Com muito êxito todos esses programas, chamados programas estratégicos. Bom, agora vamos um pouco para o mundo, que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma meia dúzia de dados, gráficos e dados, que são conhecidos da maioria de vocês, e eles simplesmente nos dizem de maneiras diferentes um pouco onde é que nós estamos na comparação, algumas comparações em termos mundiais, naquilo que é ciência, tecnologia e inovação. Muito bem, esse então é o dado de sempre, qual é a situação do ano 2013, é o momento de 2013, aonde o Brasil está no 13º lugar da produção de conhecimentos. Sempre é bom repetir que este dado significa um banco de dados entre os vários sistemas de indexação que nós temos no mundo, o Web of Science, aonde as revistas que estão indexadas no Web of Science se conta todas essas revistas, um autor cujo nome da sua instituição, a sua afiliação institucional é Brasil, então isso conta com o trabalho do Brasil, e
paralelamente dos outros países, o Brasil fica em 13º lugar, com alguma coisa da ordem aí dos 2,8, talvez, 2,9 da produção científica mundial, tá? E esse último número aqui nos diz o impacto, de algum modo, a maneira essa, fazer o impacto, né? Simplesmente para nível de comparação do que estamos fazendo aqui. Então, o impacto do Brasil, apesar de ser 13º na produção, certamente não é o 13º em impacto da ciência e da tecnologia que faz e que divulga nessas revistas que são indexadas nesse banco de dados. Esse outro gráfico aqui também nos diz de um modo interessante, assim, aqui nós temos o pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB, quanto do PIB dá em pesquisa e desenvolvimento, número de cientistas e engenheiros, aqui os diversos países, então o centro da bola é quanto cada país está investindo em porcentagem, né? Estados Unidos está lá, da ordem 2,7, 2,8, e o tamanho da bola, comparativamente, é a quantidade que cada país investe em relação aos outros, né? Então, quanto por cento e o tamanho do ciclo aqui é a quantidade, né, de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, são os vários países e as cores simplesmente indicam os continentes que estão nesses países. E a gente tem aqui no Brasil, né? O Brasil, que nesse levantamento feito nesse organismo internacional, o Brasil está aqui com 1,3, 1,2 dessa ordem. E essa linha de 2 aqui simplesmente vai nos ajudar a ver que os países que nós consideramos países de maior desenvolvimento, de maior ciência e tecnologia, de melhor desenvolvimento social, econômico, são esses que estão aqui, ou seja, sempre à direita de quem está investindo pelo menos 2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. É claramente uma separação que corresponde ao nosso senso comum de maior desenvolvimento, melhor situação socioeconômica, maior ciência, maior tecnologia, que são esses países. Bom, esse outro gráfico aqui é um pouco mais complicado. Esse gráfico eu fiz em 2012, quando estava se discutindo justamente alguns aspectos de como induzir algumas situações e, sobretudo, também para ver um pouco, porque era uma questão importante naquele momento da predição, a questão dos BRICS. Então, a linha, simplesmente, o que eu quero mostrar é que assim, essa linha vermelha, tá, é uma linha que diz quantos papers nós estamos publicando. Nós, quer dizer, quantos papers cada um desses países está publicando. Normalizado de algum modo, não tem comparação direta, simplesmente uma linha que diz, olha, bom, né, naquele ano, na fotografia daquele ano, cada país tinha um certo número relativo de papers. E aqui os pontos são números de patentes sobre número de papers. Então, se todo mundo produzisse a mesma coisa, quer dizer, esses pontos caírem em cima da linha vermelha, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem está produzindo patente, rapidamente associando patente à tecnologia e inovação, estaríamos todos nessa linha vermelha. E vejo que não é o que acontece, mais uma vez aparece o nosso senso, o nosso sentimento comum, geral, da comunidade, em que nós temos os países que produzem, além de produzir mais trabalhos, também produzem mais papers, e bem abaixo dessa linha, que seria a linha de base, nós temos alguns países, né, então os BRICS estão assinalados aqui. Vejam que nos BRICS nós estamos em, talvez, o último empatado com a Rússia na produção de patentes, além de produzir conhecimento, chamado mais conhecimento científico. Tá? Isso também aparece, essa correlação aparece, este é um dado que nos diz quanto em pesquisa e desenvolvimento em cada um desses países. Bom, no ano já tem algum tempo esse levantamento, mas
dá para imaginar que não deve ter se alterado muito nesses últimos 3 ou 4 anos, ou 5 anos desse levantamento. Então, despende público e privado, pesquisa e desenvolvimento, por empresas e pelo governo. Né? Então, o Brasil, o governo e as empresas estão contribuindo, estão participando mais ou menos numa mesma proporção, enquanto a Coreia, o Japão, como sabemos, os Estados Unidos, Singapura, a Alemanha, a parte das empresas é bem maior do que a parte dos governos. Tá? Isso de novo aparece aqui, esse é um dado bem recente agora, desse organismo que muitos de vocês, eu acho, que conhecem, uma organização internacional, não governamental, que estabelece o índice de inovação global. É bastante discutível como é que se chega nesse índice. Todos nós temos pontos que consideram bons para a função desse índice, outros tantos que ficariam, mas tomando esse índice, então vejo que os países daqueles que já tínhamos visto nas cidades anteriores, como pontuando em inovação e tecnologia, além de pontuar em ciência, aparecem trocas de posições e no ano de 2017, nesse levantamento, o Brasil está na posição 69. Tá? Bom, quero terminar esses dados gerais com esse gráfico, que eu acho que vocês conhecem esse dado, e que é bastante preocupante, a meu ver. É muito característico de uma grande preocupação. Então, isso aqui é a balança de comercial, a linha zero está aqui, então se exportássemos e importássemos a mesma quantidade, nós saímos desse eixo. Tá? Esta linha aqui, esse verde, o verde mais fraquinho que tem aqui, é a balança total. Quanto exportamos e quanto importamos, de modo total, o país, o Brasil, tem. Tá? E as outras linhas são produtos não industrializados, produtos industrializados, esta linha aqui, produtos industrializados naquilo que se chama alta e média alta industrialização. Vejam que desde 2000 e alguma coisa aqui, 2006 por aí, a alta e média industrialização contribui cada vez menos para as exportações ou contribui cada vez mais para as importações desses produtos na balança de pagamento. Então, tudo que se refere, se a gente quiser fazer uma associação direta, dizendo que tecnologia, ciência, tecnologia e inovação deveria aparecer aqui na balança de pagamentos, aparece cada vez menos. Portanto, bastante preocupante. E é claro que esse pico que está aqui foi o grande crescimento de commodities dos anos 2005, 2006 até 2011, 2012, que faz com que tenha esse salto aqui, que ainda manteve nesses anos a balança comercial do Brasil em situação positiva. Bom, agora deixa eu mencionar para vocês, e com isso eu termino, a questão do Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, o Plano Nacional de Pós-Graduação, um plano que foi feito na CAPES nos anos 2009 e 2010 e apareceu como sendo o Plano Nacional de Pós-Graduação 2011 e 2020. Nesta mesma época tinha o Plano Nacional de Educação, mas que continuou sendo, que era para ser lançado também para esse período, e que com todas as discussões havidas e dificuldades de aprovação no Congresso, ele, quando foi lançado, já era 2014, que nós mostramos 2024. Então, algumas das metas do Plano Nacional de Pós-Graduação foram incorporadas depois no Plano Nacional de Educação. Então, esses são os livros do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011 2020, que são documentos disponíveis nesse endereço da CAPES, no site da CAPES. Bom, o Plano Nacional de Pós-Graduação tem 14 capítulos, ou 14 itens. No que se refere à inovação, à tecnologia, o que mais, onde está essa temática, está dentro do capítulo 9, recursos do Plano para Empresas. Então, esse capítulo 9, lá no Plano Nacional de Educação, dizia o novo paradigma, a inovação é reconhecidamente hoje um dos fatores decisivos
para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Indicadores de crescimento atuais demonstram que a inovação contribui com mais da metade do produto interno bruto dos países. Então, já se estabelecia, e não era novidade nenhuma, o mundo já estabelecia isso, a OCDE estabelecia isso de modo bem claro, que em muitas nações, em muitos países, metade do PIB se deve à contribuição de tudo aquilo que possa ser inovação. Bom, e também nesse plano, porque era a fotografia do momento, então estamos aí falando de 2009, 2010, foi lançado em 2011, então a Amprotec dizia que naquele momento no país tinham 74 parques tecnológicos, com várias incubadoras, e isso configurava 8 mil empresas inovadoras, com uma receita de 3,5 bi por ano, 35 mil empregos diretos, principalmente qualificados, e 450 mil por ano. Eu não sei se o vídeo vai mencionar alguns dados mais atualizados disso. Isso era os dados da fotografia, vamos dizer assim, 2010. Muito bem. Nesse capítulo, formação de recursos humanos para a empresa, nesse contexto, se mencionava e se recomendava, então, a elaboração de estratégias para melhorar a qualidade de ensino em todos os níveis, promovendo ao mesmo tempo a ampliação e a diversificação do ensino médio e da educação superior, inclusive com a oferta de cursos de curta duração e sistemas de ciclos. A criação de novas formas de inserção no mercado de trabalho de jovens de nível técnico, bem como de quadros formados por instituições de educação superiores não universitárias, ou por ciclos iniciais de instituições universitárias. De algum modo, o que tem o Prof. IAP, o Prof. NIT, o Prof. SUS, atender um pouco essa questão, porque apesar de se darem nas nossas universidades, nos nossos institutos federais, estão associadas esses programas às instituições não claramente universitárias, não claramente acadêmicas. Estimular a absorção de mestres e doutores por empresas, ampliar substancialmente a pós-graduação brasileira com ênfase nas áreas de tecnologias e engenharias, estimular na pós-graduação uma agenda de informação de talentos para apoiar os processos de inovação no parque industrial do país, apoiar iniciativas nos programas de pós-graduação que contemplem uma melhor integração entre universidade, governos e empresas. Então, o capítulo 9, Formação de Recursos Humanos, capítulo 9, Formação de Recursos Humanos para Empresas, do Programa Nacional de Pós-Graduação 1120, claramente aportava a inovação como um novo paradigma e fazia essas recomendações que nós acabamos de ver para o sistema. Então isso é 2011 e nesse momento, ou desculpa, naquele momento está simplesmente como uma mero e absoluto empirismo, quase um empirismo primário. Nos cursos de pós-graduação que nós tínhamos no sistema em 2011 e 2010, eu entrei com a palavra inovação, o termo inovação no nome, e a palavra inovação aparecia no nome de um programa de pós-graduação. Então, foi um programa de pós-graduação em física. Então, um programa de pós-graduação com a palavra inovação. E apareciam, então, esses programas aqui, que eu acho que depois vão ser detalhados, e eram 22 programas que, de algum modo, o termo, empirismo simplista da minha parte, para ter uma pequena noção mais quantitativa, digamos, disso. Então, 22 programas, eles estão aqui, estavam, em 2011, em muitas áreas, em muitas instituições, e
o seguinte, existe, então, o Plano Nacional de Pós-Graduação estabeleceu já em 2012 uma comissão de acompanhamento do plano. Era uma comissão que a cada 3 anos deveria fazer um acompanhamento. Essa comissão é um acompanhamento essa comissão ela existe no âmbito da CAPES, mas não participa dessa comissão nenhum dos diretores da CAPES e nenhum dos setores da própria CAPES. É uma comissão de pessoas da comunidade. Claro que foram para a comissão pessoas que tinham experiência no sistema, que tinham sido coordenadores, enfim, reitores, pró-reitores, portanto, pessoas com bastante experiência no sistema, para acompanhar aquilo que o sistema de pós-graduação estava fazendo dentro da recomendação, dentro da proposta do Plano Nacional de Pós-Graduação. Bom, então, agora, em 2016, mais ou menos, então, no meio do plano, que vai até 2020, 2011, 2020, então, mais ou menos no meio, estamos a meio percurso, essa comissão de acompanhamento do PNPG fez sua avaliação, seu acompanhamento, que foi chamado no relatório de 2016, ele foi finalizado e ainda não é público, eu não sei exatamente a quais razões, mas ele está finalizado, foi finalizado em março desse ano, e nesta comissão especial de acompanhamento, no que se refere a recursos humanos para a empresa, que nesse documento aparece nesse número, não é só um detalhe, porque ele era o capítulo 9, como nós tínhamos mencionado. Então, sobre o capítulo 9, que era recursos humanos para a empresa, esse relatório estabelece, diante dos resultados alcançados e dos poucos programas em andamento, concluímos que a formação de recursos humanos para a empresa não atingirá resultados significativos, a não ser que sejam adotados novos procedimentos no período restante de vigência do plano. A novidade é representada pelo novo código, a nova lei da 666, que é a lei 13.243, de janeiro de 2016, pode ser apropriada como uma alternativa importante para se pensar novas ações que envolvam a pós-graduação juntamente com o setor privado. Então, eu trago isso, a minha menção final, para dizer que a própria comissão de acompanhamento, que se debruçou vendo a realidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação no ano de 2016, ou seja, os primeiros 5 anos do plano, então, vendo os dados ali, a realidade do que nós temos no Sistema Nacional de Pós-Graduação, no que se refere a esse capítulo de recursos humanos para a empresa, é absolutamente sintética e absolutamente direta, dizendo que os resultados que nós tivemos até agora, a formação de recursos humanos para a empresa não atingirá resultados significativos. Então, fica isso como uma consideração, uma descrição dessa função que trabalhou durante muito tempo aí com os dados atuais da pós-graduação e que deve nos servir para, nesses dias de debate aqui, produzir uma reflexão do que podemos, do que devemos e como fazer para que isso que está apontado aqui não se cumpra, ou seja, quais são os novos procedimentos para que no período restante de vigência do plano, a gente possa reverter o quadro atual. Obrigado. Obrigado, professor Lívio. Excelente apresentação. Enquanto o professor Eduardo se prepara para a sua apresentação. O Eduardo está se preparando lá, professor. Vale a pena ressaltar que se tem uma coisa do qual a gente se orgulha no Brasil, o sistema de avaliação da CAPES, do qual o senhor não só foi parte integrante,